Olá pessoal, hoje a gente vem aqui num outro formato. Depois da pesquisa que a gente fez, onde vocês indicaram que preferem um conteúdo mais gestora por gestora, a gente vai trazer um novo formato aqui e hoje começando com a Real Investor, a gestora que a gente teve um bate-papo hoje, vou falar aqui um pouquinho do fundo. Então, brevemente, né, a Real Investor é uma gestora que começou lá em 2008 como um clube de ações. Em 2012 virou uma gestora propriamente, abrindo a possibilidade dos investidores investirem no fundo dele, né? O César Paiva é o principal gestor, ele é o CIO dessa gestora, também conhecido aí como Warren Buffett brasileiro, né? E até para vocês terem uma ideia, por que o pessoal fala que é o Warren Buffett brasileiro? O que acontece, né? Nos Estados Unidos, quando a gente fala de centro financeiro, a gente está falando de Wall Street, Nova York. E aqui no Brasil, quando a gente fala de centro financeiro, a gente fala de Faria Lima, em São Paulo. E a Real Investor, ela fica em Londrina, no Paraná. Então, esse é um ponto muito positivo, né, que a gente enxerga, porque, no geral, as pessoas elas acabam muito incorporando o discurso uma das outras e acaba todo mundo olhando os mesmos ativos ali para colocar no portfólio. E por eles estarem em Londrina, então isso faz com que, basicamente, os ativos que eles tenham dentro do portfólio sejam totalmente descorrelacionados ali da maioria das gestoras. Então isso é muito legal, porque ele traz uma descorrelação e, ao mesmo tempo, ele incorpora bastante para o portfólio, tendo ativos que são diferentes daquele que todo mundo está alocando. E o pessoal, os gestores que a gente conversa, realmente comentam que, por exemplo, em São Paulo, onde tem muitas gestoras ali na Faria Lima, de fato, eles saem para almoçar, saem para jantar e encontram muitos colegas de trabalho nesses restaurantes. Então fica um mundinho muito pequeno, a tal da bolha da Faria Lima. E justamente por estar num outro centro, né, estar em Londrina, isso faz com que a Real Investor fique afastada e tenha uma cabeça própria, sem a influência do que outros estão falando aí no mercado. Mas além dessa influência, né, a analogia aí com o velhinho de Omaha, a Real Investor, né, o nome dela, vem justamente pela inspiração que também remete à filosofia de investimento de Benjamin Graham. Então, seja Warren Buffett ou Benjamin Graham, são dois dos maiores inspiradores da filosofia de investimento da Real Investor, que é uma empresa que busca justamente enxergar o valor, né, dessas ações, o value investing. Então, é buscar empresas que geram valor. Esse é o principal objetivo deles, entender do bottom-up, como a gente chama, né? Ou seja, ao invés de ele fazer uma análise macroeconômica e ver qual setor da economia, né, olhar de cima para baixo, Brasil, qual setor da economia, que nicho vai bem? Não, eles vão e analisam empresa por empresa e veem empresas que estão crescendo e gerando lucro independente do momento econômico do país. Então esse é um perfil de análise, um perfil muito assertivo aí que a Real Investor tem. Com certeza, com certeza. Acho que nada mais do que isso, é o resultado que eles têm historicamente. Isso agrega muito para o portfólio. E ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de ativos que estão dentro do portfólio, né, acho que esse é um ponto muito importante. Né, hoje a gestora está com mais de 7 bilhões ali em ações diretas, além também de ter o fundo multimercado que tem 1 bilhão e 600 e também 500 milhões de reais dentro dos fundos imobiliários. No final do ano passado, ali no início do terceiro trimestre, que foi o último bate-papo que a gente teve com eles, eles ainda estavam com 4 bilhões e 600. Então agora eles estão com mais ou menos 7 bilhões e meio. Então teve um grande crescimento de lá para cá. Vindo de cada vez mais investidores voltando a investir em bolsa, querendo aplicar nos fundos deles, mas também pela enorme valorização. O fundo deles de ações, que é o carro-chefe, onde mais tem concentrado recursos dentro da gestora, valorizou praticamente 40% no ano passado. Então isso cresce muito o valor sob gestão ali da empresa. E o que eles alocaram ali no último ano, o que tem na carteira, só que para vocês entendam. E também enxergar como que é diferente de outros fundos, né? Dentro da carteira, o que eles vão ter principalmente e os setores que foram agregadores ali no último ano. Real estate, então ele está falando de a construção civil, estamos falando de shoppings, tudo isso agregou bastante para o portfólio no último ano. Além também do consumo e varejo. Quando a gente fala de consumo e varejo, é um setor muito sensível. E eles vão olhar principalmente para empresas que são geradoras de caixa, empresas que têm pouco endividamento, empresas que conseguem gerar um diferencial no mercado muito grande. Empresas essas que são, por exemplo, Vivara, que tem um diferencial de mercado, ela consegue se posicionar muito bem para ter um perfil de cliente. Grupo Mateus, que é uma rede de supermercados no Nordeste, que tem um posicionamento muito diferente dos que são aqui dentro do Sudeste e também do Sul. E também alguns setores de utilities. Tudo isso agregou bastante para o portfólio no último ano. Então, de modo geral, esses foram os setores que foram agregadores para o portfólio.
Então, na Real Investor, né, além de toda essa filosofia de seleção de ações, então a casa unicamente busca analisar boas ações para terem seus portfólios. E eles têm duas estratégias. O fundo, propriamente dito, de ações, onde eles compram ações e buscam performar mais do que o Bovespa ao longo do tempo. Até por sinal, te trouxe aqui um gráfico. Então veja, desde a criação do fundo lá em 2012, contra o Ibovespa, a rentabilidade do fundo é de 713% contra 178%. Então a gente já vê aqui o grande sucesso que o César Paiva e a equipe têm nessa seleção de ativos. A mesma carteira de ações que eles têm aqui, que eles selecionam, eles duplicam ela e levam para o fundo multimercado, o fundo long short neutro. Então, o fundo long short neutro é um fundo que vai ter ações compradas, mas ele vai vender o mesmo valor que ele comprou em ações no índice Bovespa. Então, ele faz uma espécie da carteira de ações contra o índice. E essa diferença, então, se ele comprou R$ 100 numa ação e vendeu R$ 100 no índice, no bolso dele não houve necessariamente uma saída de recurso. Então, o recurso ele ficou em caixa. E esse recurso ele pega e aloca em CDI. Então, ele tem como lastro da carteira o CDI e, adicionalmente, as variações, né, nesse ganho do que a carteira de ações dele excede o Ibovespa geram de retorno adicional. Claro que a carteira de ações dele contra o Ibovespa, a carteira dele pode subir 12 e o Ibovespa 15. E aí ele perdeu, né? Porque o Ibovespa subiu mais. Mas historicamente, quando a gente vê justamente o ganho que a carteira de ações gera adicionalmente ao Ibovespa mais o CDI, a gente tem aí desde 2018 uma carteira que rende praticamente 200% de lucro contra praticamente 100% do CDI. Ou seja, ela rendeu o dobro do CDI ao longo aí desses mais ou menos 8 anos de histórico. Então são dois produtos extremamente eficientes que a gente gosta muito, tem em nossos portfólios, e esse bate-papo como último ele vai para atualizar, né? E saber se na equipe mudou alguma coisa, qual a visão deles para mercado, política. Acho que até que a gente poderia comentar um pouquinho sobre isso, né? Acho que até assim, até um detalhe antes, olha a dificuldade que é, né, de você conseguir interpretar esses setores da economia, de tentar fazer esse diferencial para uma parte vendida, etc. Isso é muito complexo, né, para o investidor pessoa física comum realizar. E quando a gente traz isso para um fundo, e principalmente com uma gestão profissional, eles conseguem fazer isso com maestria, o resultado está aí. E acho que esse é o ponto principal, né? E ao mesmo tempo, você não precisa ficar aqui se desdobrando ali, lendo 1 milhão de relatórios, tentando entender o que está acontecendo desde da empresa, no setor, na economia global. Então isso ajuda muito a você conseguir ter um portfólio com muito mais suavidade e tranquilidade ao longo do tempo. Então, justamente assim, por isso, eu, Ezequiel, como investidor pessoa física, como membro do nosso comitê de alocação, ao invés de selecionar as minhas próprias ações para ter em carteira, eu aloco no fundo como o do César, entre outros que a gente tem aqui. Hoje a gente está falando aí do fundo da Real Investor, onde lá eles têm mais de 60 profissionais, tomando conta de uma quantia de 7,5 bilhões de reais, onde o próprio César é o maior cotista do fundo, o maior sócio da empresa. Então, os sócios têm dinheiro dentro do fundo, tem partnership, né? Os sócios querem crescer e se tornar cada vez mais relevantes ali dentro. Então, todas essas características nos levam a identificar um excelente produto para ter em nossas carteiras. E por mais que o fundo ele olhe muito mais o ativo em si, é claro, eles vão olhar também todo esse aspecto que está envolvendo a nossa economia. E quando eles trazem esses aspectos referentes ao macro, o que eles enxergam? Se os juros caem para 12% ou para 13%, por exemplo, não impacta tanto no resultado final que o fundo pode ter. Isso porque é uma diferença muito pequena e o olhar que eles têm é de maior longo prazo. Então, esse 1% a mais ou a menos acaba não impactando tanto diretamente. Exatamente. Essa questão que envolve a guerra no Irã trouxe uma grande volatilidade e valorização do petróleo, o que pode impactar a nossa inflação e, por consequência, postergar o corte de juros. Então, a gente questionou o quanto que isso muda para eles ou quais as expectativas deles frente a isso. E como o Jefferson bem mencionou, por mais que os juros venha a ser cortado agora ou um pouco depois, eles não estão nem um pouco preocupados com isso, porque eles enxergam estruturalmente o crescimento das empresas a longo prazo. E isso não vai mudar a taxa de crescimento que eles esperam ali. Além disso, a gente foi um pouco mais a fundo, querendo entender a visão política deles, né? E justamente a gente questionou o que eles estão vendo para as eleições e o que eles esperam de resultados e impactos
para as ações que compõem o portfólio deles. E aí, de modo geral, o que eles trouxeram para nós é o seguinte: caso sejam um governo de direita, o que acontece basicamente, isso traz um upside maior ali para os ativos, visto uma questão menos expansionista no fiscal, né? Traduzindo aqui, é o governo gastando menos, equilibrando um pouco mais as contas públicas nesse sentido. Já se caso for um governo de esquerda, é um pouco mais de mais do mesmo, do que está acontecendo atualmente, não vem um impacto negativo nesse sentido. Então, o governo Lula já está três vezes no governo, seria a quarta, então aí não tem tanto impacto negativo, já que há uma recorrência nesse sentido. Eu acho que no governo de esquerda é mais ou menos que da situação ruim que está, não tem muito a piorar. Né? O que já está aí, a gente já sabe meio que vai funcionar. Claro que o governo de direita pode promover melhorias que nos beneficiem e tragam uma valorização que até então está travada. Mas além dessas questões, né, a valorização da Bolsa esse ano pouco se motiva por questões internas. E o que a gente vem observando no mercado como um todo é que essa valorização vem de dinheiro externo. Então o estrangeiro, o gringo, está trazendo dinheiro para cá. E aí a gente justamente também foi entender um pouco mais sobre a visão deles sobre isso. Né? O que acontece é o seguinte: muitos dos estrangeiros estão vindo para o Brasil, mas não necessariamente comprando o Brasil nesse momento. O que acontece, eles olham muito a cesta. Eles enxergam que dentro dos Estados Unidos os preços estavam um pouco mais elevados, eles começam a migrar um pouco esse recurso. E aí, quando eles vão migrar esse recurso, eles vão migrar para o índice de emergentes. E ali dentro o Brasil faz parte. Então, automaticamente, eles fazem. O primeiro critério é simplesmente: o Brasil faz parte, eu tenho que comprar Brasil, então vou comprar. E aí, então, isso fez. Tanto é que ações da Vale, por exemplo, da Petrobras, subiram com o preço do barril do petróleo naquele momento que estava estável, e também o minério de ferro também estável, a ação subiu bastante. Então, basicamente, eles compraram via índice. Então, tudo que compõe o nosso índice Ibovespa acabou subindo devido a isso. Então não é nenhuma particularidade de Brasil. Eles não estão trazendo dinheiro aqui porque vê que o Brasil é muito bom, que o Brasil é muito ruim, que vai ter eleição ou não. Eles estão vendo que a cesta de emergentes está barato. Nos anos pós-Covid, migrou-se muito dinheiro para os Estados Unidos e agora o mundo, inclusive os americanos, estão repensando isso e vendo que tem muito dinheiro em dólar. Por isso o dólar, né, recentemente aí bateu 5,13, 5,15. Então o pessoal vem tirando o dinheiro dos Estados Unidos, botando na cesta de emergentes, onde o Brasil está lá dentro e, por consequência, acaba valorizando também. E isso não é exatamente pontual, é uma tendência que eles imaginam que deve seguir por algum período. Claro que isso não significa que a gente terá altas constantes ao longo de janeiro, fevereiro e março, mas dada essa mudança estrutural, é uma tendência, um fluxo que se espera que se siga. E no segundo momento, esse primeiro momento foi a compra do índice. Agora, no segundo momento, aí sim, aí é uma compra mais discricionária, entendendo quais setores estão mais descontados, quais ativos estão mais descontados. Aí sim, nesse segundo momento é o momento que você tem muito mais uma análise ali para poder comprar com mais assertividade. E aí o fundo vem olhando muito para esse aspecto também. É um momento mais de qualidade. Né? Primeiro vem o dinheiro grosso e depois vai o dinheiro que analisa a qualidade, vai na mão da gestora, vai o gringo comprando o papel propriamente dito. Então, concluindo aqui o nosso bate-papo com a Real Investor, a casa ela segue com uma estrutura ótima, com as pessoas e os sócios que a gente confiam ali para a gestão de percentual da nossa carteira, ela segue crescendo e para nós continua a mesma coisa. A gente acaba a gente opta por não analisar exatamente os papéis que estão dentro da carteira, porque eles que são capacitados para fazer isso. Se nós soubéssemos fazer isso também, a gente teria nosso próprio fundo. Então a gente se preocupa muito mais em entender a estrutura, a visão deles, do que propriamente dito os papéis que compõem o portfólio. E, de maneira geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fica ligado, sempre vai ter coisas legais aí para você ver sobre esse novo formato, falando um pouco mais das gestoras e também um pouco mais dos fundos que a gente tem na alocação da Moinhos Investimentos. Por último, lembrando, os fundos da Real Investor também estão na versão Previdência, que trazem um grande benefício fiscal. Então, seja o long short ou fundo de ações, se tiver alguma dúvida, chama a gente, fala com o seu assessor e a gente fica aqui à disposição para ajudar. Até mais. Um grande abraço.